boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. O programa vai debater o Enem, o exame do ensino médio que mobiliza 6 milhões de estudantes no país inteiro. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a jornalistas da EBC, Amanda Sieglinski, especialista em educação e que acompanha o Enem há muitos anos. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Luiz Cláudio, boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer estar com vocês. Eu queria lembrar que você foi uma das pessoas que assistiu ao lançamento do próprio Enem. E também você acompanhou, assim, todos esses episódios, assim, dos últimos 5 anos, né? 2009 até hoje. E a gente, quando se lê os jornais, a gente ouve muito mais críticas ao Enem. Um dia porque no Enem roubaram prova, outro dia porque atrasou, outro dia porque, enfim, cada dia tem uma explicação. No último, uma coisa que nós vamos falar depois, 500 mil de estudantes tiveram 0 no vestibular. Mas a gente perde um pouco a noção do conjunto. Qual é o conjunto? Você que viu essa coisa desde o começo, qual que é a tua avaliação? Você acha que o Brasil avançou? A nossa educação superior está no caminho melhor com o Enem? Olha, sem sombra de dúvidas, nós temos que comparar modelos. O vestibular tradicional, que o Brasil fez muito bem por cerca de 100 anos, as universidades fizeram isso muito bem, tem modelos fantásticos, mas como era o vestibular? Você previamente fazia a inscrição em uma instituição e em um curso. Se você tivesse condições sociais ou condições econômicas, você poderia fazer 2, 3 instituições. Esse era o modelo. Então, você concorria a 50 vagas, 100 vagas no máximo. Hoje não. Hoje, Paulo, o jovem de qualquer parte desse país, independente de sua classe social, ele tem à sua disposição 128 instituições públicas de grande qualidade. Ele tem mais de 5.600 cursos e mais de 205 mil vagas. Então, nós estamos falando de um modelo completamente diferente. Você faz uma prova e, a partir daí, você faz a opção, você tem oportunidades iguais de adentrar qualquer instituição. Então, as virtudes e o mérito do Enem são muito maiores do que esses percalços que a gente vai vencendo como processo e ele cada vez mais se consolida. Bem, antes de prosseguir a entrevista, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o secretário executivo Luiz Cláudio Costa. Luiz Cláudio Costa é formado em matemática, mestre em meteorologia agrícola e doutor em agrometeorologia pela Universidade de Reading, na Inglaterra. Foi reitor da Universidade Federal de Viçosa e também liderou uma equipe de especialistas em mudanças climáticas da ONU. No Ministério da Educação, Luiz Cláudio foi secretário do Ensino Superior e assumiu a presidência do INEP, tornando-se um dos organizadores do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que promoveu uma mudança completa no acesso dos estudantes brasileiros às universidades do país. Sem sombra de dúvidas, nós chamamos... Dirigido, numa primeira fase, às instituições públicas, em 2014 o Enem foi realizado por 6 milhões e 200 mil estudantes, permitindo acesso a 5.600 cursos em 128 universidades diferentes. O Enem já é aceito pela Universidade de Coimbra e da Beira Interior, ambas em Portugal. Retrato dos problemas e dos progressos da educação brasileira, no último Enem, 500 mil de estudantes tiveram nota 0 em redação, que este ano teve como tema a publicidade infantil. Monitorando cada número, cada estatística em seu gabinete no Ministério da Educação, sempre que fala do Enem, Luiz Cláudio Costa lembra um dado importante. Antes de 2010, cada aluno que fazia o exame vestibular podia disputar 100, 200 ou no máximo 300 vagas em 3 universidades diferentes. Hoje, pode disputar 205 mil fazendo um exame no único dia. Secretário, boa noite. O Paulo abriu o programa falando das críticas que fazem ao Enem, e não foram poucas, e acho que a gente tem um papel aqui de desmistificar algumas delas, inclusive por má comunicação, né? Eu mesmo fiquei surpreso quando vi as manchetes dizendo que 500 mil pessoas tiraram 0 na prova de redação. Mas aí, um pouco antes do programa começar, o senhor me explicou os motivos dessa nota. Eu gostaria de saber como é que é feita essa avaliação nas várias matérias que compõem o Enem.
Olha, primeiro nós temos que fazer uma reflexão sobre as notas e fazer uma avaliação disso com mais profundidade. Mas, de fato, eu acho que também nós temos que refletir que nós precisamos mais no ensino médio, todos nós como professores, no Ministério da Educação, enfim, a sociedade, estamos cada vez mais trabalhando para que nós consigamos aumentar nosso nível de leitura, que a gente possa escrever melhor. Então, isso é um fato, nós temos que analisar esses números. Porém, nós temos que relativizar um pouco, porque se eu pegar os concluintes do ensino médio, o resultado não é o mesmo. Nós não temos esse número de redações nota zero, nós vamos ver que os concluintes têm um rendimento superior. Tem outras coisas no Enem, que o Enem serve também... Você tem algum dado dos concluintes? Concluintes, a média dele é superior, é em torno de 8 a 10. Nós estamos ainda nas avaliações preliminares, mas é superior. Você pega, o Enem ele serve também para certificação, e a certificação ela pode ser modular. Então, uma pessoa que fez o Enem o ano passado e teve 500 pontos em redação, esse ano ela pode fazer e pode ter 0 na redação. Nós temos pessoas também que fazem o Enem, o que a gente chama daqueles que estão fazendo para treinamento, estão no segundo e terceiro ano. Eles fazem as provas, como no último dia é cansativo, ele não está disputando uma vaga, ele não faz, ele fica com 0. Então, isso tem que ser analisado no conjunto, mas é claro que as notas do Enem servem para nós fazermos uma reflexão sobre o nosso ensino médio. A questão do tema também é uma questão que envolve até a questão anterior, quer dizer, nós estamos lendo sobre todos os temas, nós estamos aptos a escrever sobre todos os temas, ou tem alguns que estão mais na mídia. Então, quando comparamos o tema de 2013 com 2014, nós temos diferenças. Então, tem uma série de análises a serem feitas. Secretário, quando o Enem surgiu lá na década de 90, o principal objetivo da prova era mesmo medir a qualidade do ensino médio, né? E hoje esse perfil da prova mudou muito. A partir do momento que ele vira uma prova de seleção, até mesmo a amostra das pessoas que participam do Enem, ela se transforma completamente, né? Nesse sentido, o senhor acha que o Enem ainda vale como um bom termômetro para avaliar a qualidade do ensino médio? Ou talvez seria o caso de a gente ter uma nova prova para ter essa aferição mais precisa da qualidade do ensino? Não, uma das virtudes do Enem é exatamente essa. Eu acho que o Enem faz um diálogo muito bom com o ensino superior e com o ensino médio. E, aliás, um exame no Brasil tem que ser essa característica. O exame de seleção nos Estados Unidos, por exemplo, ele busca fazer o diálogo somente com as instituições de ensino superior, que ele é exatamente para a seleção. O Enem ele faz esse diálogo com o ensino médio, no momento que ele trabalha com 4 áreas do conhecimento, no momento que ele tem uma matriz de referência que serve para nos ajudar, como Brasil, a pensarmos no ensino médio, ao mesmo tempo que ele faz a seleção. Então, é possível, nas 45 questões de cada área, você fazer um olhar para o ensino médio e também um olhar para a seleção. O ministro Cid Gomes tem levantado a discussão de nós utilizarmos o Enem também de forma universal para substituir a Prova Brasil na avaliação do ensino médio. É um diálogo que ele está fazendo e eu acho bom para o Brasil, ou seja, ter um exame que olha para o ensino médio, para as escolas, que nos dá subsídios para fazermos intervenções pedagógicas de melhoria e, ao mesmo tempo, faz a seleção para o ensino superior. Mas, Cláudio, eu queria fazer uma pergunta, um pouco uma rememoração histórica. O senhor foi testemunha daquele evento onde o então ministro Fernando Haddad apresentou a ideia do Enem. Foi considerado quase um maluco. Então eu queria que o senhor lembrasse um pouco e desse para as pessoas uma ideia de como é que é assistir ao lançamento de uma novidade tão grande assim, que na hora ninguém sabe nem se ela vai dar certo. Como é que foi isso? Conta um pouco disso. É verdade, eu era reitor, né? Eu era reitor da minha universidade, a Universidade Federal de Viçosa, e nós estávamos em uma reunião quando o ministro Fernando Haddad começou a fazer comentários sobre o vestibular. Ele falou sobre o modelo do vestibular convencional. E, ao mesmo tempo, em que fazia propostas sobre um novo modelo. Era uma ideia muito incipiente, que eu imagino que naquele momento só estava na cabeça do Fernando Haddad. E eu, como reitor, ouvi aquilo. E eu já estava prevendo o que ele está pensando, né? A partir dali, pouco tempo depois, meses depois, o Fernando lança isso, eu como reitor. Ficamos na apreensão, na Andifes, né, a Associação dos Reitores. E logo depois a gente viu, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fernando, quando eu vim para o Ministério da Educação, eu vim como secretário de Educação Superior com o ministro Fernando Haddad, eu vi o processo transformador que ele estava fazendo, mas realmente foi um fato disso, foi de um diálogo, de uma reflexão, de uma coragem de fazer, porque o que o ministro Fernando Haddad entendeu à época? Não adiantava você ter a expansão que nós estávamos tendo no governo Lula, que prosseguiu no governo da presidenta Dilma, da expansão da educação superior, se você tivesse o mesmo mecanismo de acesso, porque nós íamos fazer mais vagas sem dar oportunidade para todos. O Enem não, o Enem ampliou essa oportunidade, independente da classe social, independente
da região que a pessoa vive. Então, foi essa grande transformação que a gente viu com o Enem. Deixa eu só uma coisa. Nós ouvimos o Eliezer Vaz, do Educafro, entidade ocupada na ampliação de vagas nas universidades para estudantes negros e carentes. Ele mandou uma pergunta. Nós sabemos que nos cursos mais concorridos, como medicina, a nota de corte tem sido muito próxima entre o cotista e o não cotista, algo em torno de 5%. Podendo variar dependendo do curso para 10 ou 15%, mas a pergunta é quando que poderia ser divulgada essa informação de que os alunos cotistas estão tendo resultados no Enem muito similares aos não cotistas. Isso é verdade. Nós fizemos esse estudo, eu fiz questão de acompanhar esse estudo, eu desenvolvi esse estudo tanto no INEP como na Secretaria de Educação Superior. O que você observa é o seguinte, o aluno cotista, ele tem rendimento igual ou superior ao não cotista. É bom explicar para o telespectador o que é cotista, porque eles não vão entender. São as cotas. Exatamente, as cotas. Vamos pegar no caso específico do Educaf, cotas para negros. Eu costumava dizer, e já disse isso em vários debates, que eu tenho a idade que tenho e não me recordo de ter sido atingido por um médico negro nesse país. Por quê? Mas tem diversas razões para isso. Essa é uma dívida histórica que nós temos. Então, eu sou plenamente a favor das cotas. Eu acho que a cota faz um resgate histórico de dívidas que nós temos que fazer dar oportunidades. Agora, ela, e havia muitas críticas, hoje está vencido, até com a posição suprema, mas até socialmente está vencido, porque as cotas não têm contradição com o mérito e com a competência. Ela dá oportunidades iguais. E quando a pessoa tem essa oportunidade, ela avança. Isso é muito bom nós observarmos isso. E hoje nós temos uma lei aprovada pelo Congresso Nacional de 50% das vagas por curso. Isso é importante. Porque antes nós tínhamos vagas, mas não era por curso. Por curso tem as cotas, né, que tanto para os negros, temos também para os indígenas e para a questão social. Então, eu acho que isso nos mostra que é possível você fazer um programa de justiça social, de resgate de débitos que nós temos, sem ferir a questão que todos nós queremos, que seja do mérito, do avanço, enfim, esses resultados são muito bons. Tem uma questão que também chama muito a atenção da gente, que um estudante do Nordeste ou do Norte do país, com o Enem, ele pode estudar numa universidade do Sul ou Sudeste. Isso modificou o perfil dos estudantes por região ou os estudantes, de maneira geral, têm ficado na sua região? Não, aumentou. O Enem aumenta a mobilidade, mas para mim com uma característica muito importante. Ele aumenta essa mobilidade em todas as classes sociais. Porque com o modelo convencional do vestibular do passado, existia mobilidade, mas ela era restrita, né, em sua essência, àqueles estudantes com capacidade de se deslocar para outro estado. Hoje não. Você faz a prova ali na sua casa, o Enem atende mais de 1.600 municípios, você faz a prova muito próximo do seu município de residência e depois pode escolher a universidade para fazer o curso. Então, facilitou muito isso, essa mobilidade existe hoje e precisamos disso no Brasil. Nós precisamos cada vez mais nos integrarmos como país que somos. É bom que se tenha mobilidade no Norte-Sul e esse fluxo é muito bom em todos os sentidos. Nós temos estudantes saindo do Nordeste para o Sul, do Sul para o Nordeste. Você tem dados, alguma estatística sobre isso? Você que é interessante. Os dados preliminares nossos, você tem uma variação aí de 4% a 20%, 25%, 6%, dependendo do estado, do curso, das vagas que a universidade coloca no SISU. Mas é um trânsito que nunca se viu assim. Nós estamos fazendo, porque você só vai ter isso bem definido quando nós tivermos todas as vagas públicas e federais no SISU. Aí você vai ter, porque hoje o estudante observa muito aquela universidade que coloca mais vagas, aqueles cursos que lhe interessam. Então, como você ainda tem uma pequena diferenciação entre vagas ofertadas no estado, é natural que um estado que oferte mais vagas vai ter mais atenção, os estudantes façam inscrição para aquela universidade. Mas os dados são esses, quer dizer, mostra um fluxo natural em todos os cursos e ida e vinda, porque daquele estado você tem, por exemplo, 26% matriculados de outros estados, mas desse estado também saiu 12%, 14% para outros. Então, esse fluxo é muito positivo. Agora, Luiz, a gente sabe que a evasão ainda é um problema no ensino superior, né? Com essa migração do estudante, às vezes, cotista, de baixa renda, de um estado para outro, as universidades estão dando conta de acompanhar a assistência estudantil? Vocês fazem esse acompanhamento do aluno que se muda para um outro estado? Ele consegue permanecer, consegue estudar até concluir a graduação? O bom do ensino superior brasileiro é que, apesar das dificuldades, desses desafios, nós tivemos um aumento quantitativo
também um aumento qualitativo. Se você observar qualquer indicador, os nossos cursos melhoram na sua qualidade, principalmente os públicos, mas todos eles. E nós tivemos um aumento, e você coloca uma questão importante, na assistência estudantil. A assistência estudantil passa de 2002 pouco mais do que zero. O que é assistência estudantil? Eu acho que muita gente não tem ideia. É a bolsa ou o auxílio que se dá para o estudante que necessita do amparo. Quer dizer, você tem que garantir o acesso, mas também a permanência. Ela disse, olha, porque se eu vou para um estado, mas eu tenho uma condição socioeconômica que necessita do amparo. Então, olha bem, nós saímos de zero para mais de 900 milhões aportados hoje nas universidades. Por ano. Nas universidades para assistência estudantil. E temos uma demanda ainda maior. Eu discuto sempre com os reitores, eu entendo esse pleito deles com os próprios estudantes, a demanda é maior. Mas veja... Vai discutir mais agora com, o ministro da Fazenda, não, há muita sensibilidade no governo quanto a isso, mas veja, isso é importante, porque temos que otimizar esse recurso, evidentemente, vai ver, você sai quase de 0 para 900, então é preciso que se dê essa condição, porque senão você garante o acesso, mas não garante a permanência. Secretário, a questão das provas do Enem, né? Logo no começo do Enem, algumas provas tiveram problemas, foram roubadas das gráficas. Por que isso aconteceu e qual é a maneira de proteger hoje essas provas? Veja bem, eu fui reitor de uma universidade federal, então as universidades federais faziam muito bem os seus vestibulares de forma isolada, mas o momento de vestibular era sempre tenso em qualquer universidade. Você tinha riscos e atenção, você tinha que ficar muito atento em qualquer momento, porque era uma prova, né, valendo a seleção para uma instituição. Então aconteciam problemas isolados, todos nós cuidávamos muito bem disso. Quando você fez a migração para o processo nacional, você ganhou dimensões, né, que demandavam cuidados. Isso foi feito com muito cuidado, mas é um processo. Os Estados Unidos têm esse processo há 100 anos, eles têm problemas no exame. E eles têm um vestibular nacional há 100 anos, né? Eles têm há mais de 100 anos que eles fazem o famoso o SAT, ou SAT, enfim. E eles têm problemas, eu conversei com eles por longo tempo, né? A China tem, mais recentemente, a França tem o bacalhaureado, exatamente, e que tem problemas. Então, processos como esse são sempre processos que demandam atenção. E aí nós tivemos alguns crimes, né? Evidentemente, quando você fala em educação, você envolve pessoas. Aí se envolve pessoas, alguém tem que estar trabalhando no processo. E se alguém resolve roubar uma prova, nós estamos falando de um crime. O que aconteceu, mas evidentemente que o processo, o Enem, e o Fernando Haddad sempre entendeu isso, nós também, é um processo. O processo você vai a cada ano fazendo evolução. E nós chegamos hoje com um exame muito seguro, avançando na questão das gráficas, na questão do pré-teste, na sua aplicação. Agora, é um processo que a cada ano, independente do formato que ele é aplicado, demanda a nossa atenção, como no mundo inteiro. As gráficas são por licitação, hoje, né? Dispensa porque tem que ser de segurança máxima, né? Então, isso foi uma evolução do processo. Então, o próprio TCU e todo mundo que trabalha já entende essa necessidade. Segurança máxima é uma gráfica que é inexpugnável, teoricamente. Exatamente. Tem poucas no Brasil assim? São poucas no Brasil que atendem os requisitos de segurança para uma prova como o Enem. Então, você tem a dispensa, a licitação, mas você tem muita tranquilidade. Eu acompanhei isso, né, por anos, ainda acompanho o processo da gráfica, um processo com total segurança. Agora, secretário, o senhor mencionou o SAT, né, que é o vestibular dos Estados Unidos, que é online. E o ministro Cid Gomes falou recentemente que ele tinha a intenção de que o Enem se transformasse numa prova online também. Acho que ficou pouco claro para as pessoas. Queria que você explicasse o que é essa prova online e qual que é a viabilidade real disso, assim, da gente ter no futuro um Enem que não precise de prova física. O ministro Cid Gomes tem uma visão muito clara sobre isso. Primeiro, pela experiência que ele tem de educação, né, como prefeito, como governador, e sempre atento às coisas da educação, ele coloca um desafio para todos nós, mas extremamente importante como futuro. Ele diz o seguinte, olha, nós fazemos esse grande evento dessa forma, numa data fixa, por que nós não podemos pensar nesse evento agendado nas universidades, onde nós teríamos salas seguras de aplicação no computador, e o estudante poderia agendar numa determinada data e ali fazer uma prova. Para isso, e ele entendendo o processo como um todo, disse, olha, eu preciso ter um banco de itens, né? Porque o que demanda para isso é você ter um banco de itens maior. Então, ele já está levando essa ideia para que nós possamos iniciar esse processo de ampliação do banco de itens e num horizonte, né, que nós vamos, evidentemente, fazer todos os procedimentos, a gente ter essa prova aplicada
no computador. Eu acho que é um avanço que nós vamos dar no Enem, atendendo mais pessoas de uma forma diferenciada com os desafios que tem, principalmente de ampliarmos o nosso banco de itens. Uma pergunta que eu queria fazer, assim, conversando com uma pessoa que fez o Enem e também fez vestibular tradicional em Universidade de São Paulo, a impressão dessa pessoa é que o vestibular de uma USP, de uma PUC, é muito mais difícil que o Enem. Ela tem a impressão de que, olha, o Enem para ela, falando com a não sei, uma impressão de estudante, de jovem. É correta essa impressão? É uma ideologia de que, como é para muita gente, é mais fácil? Dá para explicar um pouco isso? Não, eu acho que as nossas universidades, como eu disse, realmente elas fizeram e fazem um vestibular muito bem feito. Não é questão de simplesmente, nós não estamos falando de substituir provas ou porque as universidades não sabem fazer. É modelo, para que serve um, que serve outro, né? E como elas atendem quem o faz. Agora, o Enem, se você observa o Enem nas suas 4 grandes áreas, ele coloca assim, matemática e suas tecnologias. Por que é isso? Não quer só o conhecimento, quer a aplicação daquilo. Então, vários especialistas, e quem faz a questão do Enem são os especialistas das universidades. Então, é praticamente o mesmo público que faz um ou outro. Então, o Enem, como tem essas 45 questões de cada área, essa questão da aplicação, a sua matriz, ele atende muito bem. E muitas vezes o estudante tem a impressão que ele já tem contato com aquela disciplina, ele sabe um pouco daquilo. Ele está mais à vontade, é isso. Eu acho que é uma questão de modelo, mas não há. Agora, as provas do Enem são provas que têm também as suas questões difíceis, né, tem as suas questões mais fáceis, até porque tem que ser assim mesmo, exatamente pela metodologia que usa. Pelo número de universidades que tem no país, fazendo uma comparação de ofertas de vagas, como é que está a situação hoje? Quer dizer, as federais, o senhor falou, são 205 mil vagas disponíveis, é isso? Isso. E as estaduais, quantas são? E como é que é feita essa distribuição dos cursos pelo país? O Ministério tem uma influência nos cursos que são ofertados? É por adesão, né? A universidade faz adesão, nós respeitamos, dialogamos, mas hoje todas as nossas universidades federais participam do Enem, de uma forma ou de outra, né? Uma grande maioria já com 100% de suas vagas no Enem. Há outras que participam com 80%, 90%, porque algumas delas têm aquele processo de seleção seriada que começa na primeira série, é o caso aqui da UNB, e vai até o 3º ano, então elas têm que reservar uma vaga para isso, ela não pode fazer uma migração completa. Outras participam mais timidamente, mas hoje nós temos essas universidades todas federais e são 128 públicas, né? As federais mais as estaduais. Então nós temos hoje uma grande participação. Se nós imaginarmos o primeiro Enem para esse, nós tivemos uma evolução imensa. E a cada ano nós temos uma evolução do número de instituições que participam, do número de cursos oferecidos e do número de vagas. Então é uma coisa que se consolida a cada ano. Do primeiro para esse, a evolução é assustadora. De ano passado para cá, nós aumentamos em torno de 20% as vagas ofertadas. Nós saímos em torno de algo de 177 mil para 205. Então, veja, nós aumentamos também o número de cursos e o número de instituições. Pelo Facebook, Atanael Filho Carmo manda uma pergunta. Ele gostaria de saber do secretário por que se permite que as próprias faculdades criem grades de disciplinas. Hoje nós temos a autonomia universitária, né? Então a universidade ela pega o seu curso, evidentemente que ela pega as diretrizes que a gente chama das DCNs, diretrizes curriculares nacionais, pelo CNE, pelo Ministério da Educação, mas ela faz a sua grade de disciplinas. O que eu entendo que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu tenho um determinado curso, eu tenho que fazer tais e tais disciplinas, né? Isso é definido pela instituição, evidentemente considerando o profissional que ela vai formar, as necessidades que ele tem de atender, para atender a profissão que ele terá, o que ele precisa conhecer. Então, são as grades que elas fazem, atendendo, claro, alguma normatização mínima, que são as DCNs, que a gente chama de Diretrizes Curriculares Nacionais, que são feitas para cada curso. Acho que o Brasil viveu um momento dessa transição da ditadura para a democracia, em que houve uma privatização de vários setores da economia brasileira, inclusive da educação do ensino superior. Né? E muitas faculdades abriram da noite para o dia, principalmente nas grandes cidades, oferecendo cursos de baixa qualidade e que acabava não colocando o estudante dentro do mercado de trabalho. Como é que isso
está hoje no Brasil. Qual o controle que o Ministério hoje tem desses cursos? Qual a oferta do setor privado e do setor público? O que é o Brasil de hoje e o que ele foi no início dos anos 2000? O que nós percebemos hoje é um grande avanço do ensino superior. Nós tivemos as universidades criadas pelo presidente Lula, foram 14 universidades, mais 4 universidades criadas pela presidenta Dilma. Então, nós temos aí as universidades que avançam e essas universidades fizeram com que a presença federal se tornasse maior no Brasil, vagas públicas. Isso é muito importante para o país. Além disso, se você pensar nas universidades ou no ensino superior, nós tivemos a expansão das universidades federais, nós tivemos os Institutos Federais de Educação, um belíssimo projeto pedagógico do país, e aí nós tivemos o ProUni, o FIES, ou seja, o ProUni, que é o Programa Universitário para Todos, universidades privadas, que através de renúncia fiscal ofertam vagas, e o FIES, que é o financiamento estudantil. E além disso, a Universidade Aberta do Brasil. É isso aí que expandiu as nossas matrículas. Nós saímos em torno de 3 milhões e 200 para 7 milhões e 200 nos últimos 11 anos. E isso foi importante para o país. Agora, o arcabouço disso foi os SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Porque aí você avalia cada curso, você avalia a instituição, você tem padrões definidos de qualidade e se não atender aquele padrão de qualidade, você reduz vaga, você fecha cursos, fecha instituição. Então, isso foi feito no Brasil, né, essa expansão do público como referência. Evidentemente, o privado avança, mas dentro de um padrão de qualidade que nós temos que exigir. Eu acho que a nossa educação tem que ter compromisso com qualidade como social. Então, é essa a nossa exigência, né, no Brasil. Você tem que ter um padrão de qualidade, tem que ter um compromisso com o serviço que você está prestando à sociedade. E houve um cuidado muito grande nos últimos anos de avançar. Tanto é que nas federais nós passamos recentemente 1 milhão de matrículas, que é muito importante, mais de 400 mil vagas sendo ofertadas. Então, isso equalizou um pouco essa diferença, né, esse grande crescimento que nós vimos no passado das vagas privadas. Aumentou as públicas, aumentou também as privadas, porém, com o arcabouço da qualidade. O Ivan Parijós, do Pará, mandou uma pergunta, que é a última antes do nosso intervalo, dizendo: eu sou do Pará e vejo que o Enem prejudica a formação cultural das pessoas do meu estado. Parte da história do Pará vai deixar de ser estudada por alunos do ensino médio simplesmente porque não faz parte da grade do Enem. É uma crítica justa? É correto? Como é que é isso? É interessante isso que ele está falando. É uma reflexão, viu, Ivan? O ministro tem trazido também, o ministro Cid Gomes, trazido à tona e uma discussão que ele já levanta, que é a base nacional comum. Eu acho que o Brasil precisa ter, na educação básica, o ministro aponta isso como um caminho para nós seguirmos no Ministério da Educação, essa discussão sobre a base nacional comum, ou seja, o que todo brasileiro deve saber numa determinada faixa etária ou num determinado ano da sua escolarização. Essa é a base. Agora, nós precisamos saber além disso, não é? E aí nós temos espaço para a cultura regional, para a história regional. O Brasil precisa fazer essa reflexão. É uma boa reflexão para nós no Ministério da Educação, no Enem, e é uma boa reflexão para nós fazermos esse estudo dessa base nacional comum e, a partir daí, permitirmos que as nossas diversidades sejam representadas nas nossas avaliações, no currículo da educação básica. É uma reflexão que todos nós temos que fazer. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista o secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa. Nós ouvimos o diretor pedagógico do Colégio Olimpo de Brasília, Vinícius de Miranda. Ele nos enviou uma pergunta sobre um assunto muito quente a respeito do Enem, das escolas. Vamos ouvir. Eu gostaria de perguntar ao senhor secretário Luiz Cláudio Costa se os indicadores do Enem são parâmetros confiáveis e que devem ser utilizados por essas famílias como uma avaliação da escola segundo habilidades e competências.
Vinícius, a pergunta é muito boa. Veja só, o Enem ele tem que fazer alguns diálogos, né? E é importante que esse diálogo seja feito. Primeiro, o Enem tem que dialogar com o estudante, a sua nota, para o estudante fazer uma autoavaliação independente da pretensão que ele tem do ensino superior. O Enem tem que dialogar com as famílias, o Enem tem que dialogar com a escola, o Enem tem que dialogar com a sociedade como um todo e tem que dialogar com a imprensa. São diálogos diferentes. Mas no seu caso específico é o seguinte, o Enem, da forma que ele é hoje, ele é uma avaliação do estudante. Então ele faz uma avaliação do estudante. Evidentemente que pela quantidade de estudantes de uma instituição que fez o Enem, você pode ter uma ideia daquela instituição. Mas não é uma avaliação finalística, não é uma avaliação que nós sabemos a complexidade que se é avaliar uma escola. Então ele pode servir, sim, de um bom indicador. E nessa migração que está se pensando fazer para ele substituir a avaliação do ensino médio, que hoje é feita de forma amostral, ele precisa de adaptações. Mas hoje, respondendo objetivamente a sua pergunta, ele é uma avaliação do estudante, que evidentemente a escola, tendo informações sobre os seus alunos que fizeram, pode ter uma avaliação do seu ensino médio. Mas ele não pode, da forma que é ser aplicado, diretamente para isso. Agora, secretária, a gente sabe que o Enem virou uma marca e algumas escolas usam isso como mercadoria mesmo. A gente aprova mais no Enem, a gente é líder no Enem, fazem seus próprios rankings a partir da nota e algumas até a gente sabe que escrevem os melhores alunos no Enem para ter uma boa nota e se vender como a melhor escola. O INEP e o MEC pensam mecanismos para coibir esse tipo de distorção e o que pode ser feito nesse sentido? Sempre. Eu acho que esse ano, por exemplo, isso também é um processo que essa divulgação das notas do Enem, principalmente quando a gente fala o Enem por escola, isso vem sofrendo, né, a cada ano um aprimoramento. Este ano o professor Chico Soares, presidente do INEP, fez uma coisa muito interessante. Ele fez um recorte dos 30 alunos de cada escola, né? Porque aí você pega a maior e a menor escola. E aí você observa que não tem tanta diferença da pública para a privada quando você pega os 30 melhores, os 30 primeiros alunos. Depois você faz um recorte, ele fez um recorte muito interessante da classe social. Então, quando você vai fazendo esse recorte, você vai aprimorando. Eu acho que é isso, um processo é sempre assim. E esse diálogo ficou muito mais fácil fazendo esse recorte. Então, é isso que a gente tem que ir aprimorando para se evitar esse tipo de uso mercadológico. Eu acho que o Enem pode ser, e é uma boa informação para a escola, para a sociedade, mas não pode ser utilizado dessa forma, porque tem distorções. Não dá para mim comparar uma escola que tem 20 alunos, que atende 20, 30 alunos, com uma escola estadual que faz um belíssimo trabalho, atende 400, 600 alunos, como a escola municipal. Então, é completamente diferente. E também o fator social. Então, tem uma série de coisas que precisam ser consideradas. Mas não daria, assim, para, por exemplo, ser mais incisivo no esclarecimento, mais assertivo? Quer dizer, quando uma escola X... Porque hoje a gente sabe em São Paulo, por exemplo, que tem escolas que selecionam os melhores, dão um novo nome para essa escola, e essa escola vira aquela escola que realmente parece que ali só tem Einstein, Bill Gates e quem você quiser, uma coisa assim absurda. Você vai ver, não, é aquela amostra que você já sabe o que vai dar. Não dá para ser assim, de ter um jeito assim, de oficialmente a população ser esclarecida. Olha, o que nós temos que fazer? Isso, o ministro já pediu esse estudo, nós estamos fazendo. Quando o Enem passar a ser aquele instrumento que vai de fato avaliar as escolas, com as transformações que tem para isso, com o diálogo que nós precisamos fazer para isso, aí é que nós vamos resolver esse problema. Agora, eu tenho a certeza, e a sociedade conhece isso bem, ela não se deixa enganar por essas propagandas, viu? Porque se percebe claramente quando uma escola está utilizando isso simplesmente buscando vender a educação como se fosse uma mercadoria, que nós sabemos que não é. É um serviço social que tem que ser prestado com responsabilidade, que tem que buscar atender ao público mais amplo, independente das características de cada escola. Eu acho que é um desafio que nós temos no Brasil, mas é muito bom, eu sempre acho positivo, mesmo que com polêmica, quando no Brasil nós discutimos educação. Eu gosto muito de ver isso. Que discute o Enem, que se tenha críticas no Enem, mas nós estamos discutindo educação. Eu percebi que nós tínhamos avançado muito quando eu estava em São Paulo, peguei um táxi e evidentemente que o motorista não sabia quem eu era e ele me falava que da escola, do filho dele, foi no IDEB, foi no Enem. Isso é muito bom. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Agora, vamos corrigindo os rumos, mas vamos falar de educação. O senhor ficou surpreso, por exemplo, com o número de estudantes do Ceará que
entram no ITA? Não fiquei, vou lhe dizer uma coisa do início do Enem. Eu ouvi de algumas pessoas dizendo, olha, o que vai acontecer é que o estudante do Sul e Sudeste vai ocupar os cursos do Nordeste. Eu disse, olha, eu acho que você não conhece o Brasil. Porque o Brasil tem pessoas talentosas, competentes, em toda parte, em todos os estados. Isso é um preconceito que nós temos que eu acho que não poderia prevalecer. E hoje os números nos mostram isso. E esse que você nos dá também reforça isso. Quer dizer, essa migração existe de um lado para o outro. Nós temos pessoas competentes, é só dar as oportunidades. Evidentemente que eu tinha menos uma migração para cá dentro do sistema de vestibular convencional. Agora não. Então eu acho que o Brasil é muito bom. O Enem nos mostra isso. As competências estão aí, a capacidade, ela não se separa por região. Basta que nós como é que você entende, explica isso, né? De repente, os estudantes do Ceará entrarem na principal e mais difícil faculdade? Primeiro que se nós observarmos os indicadores de educação do Ceará no 5º ano, no 9º, nas provas, você vai ver que é um estado que há muito tempo vem se destacando, né? Vem se destacando e muito. Ao contrário do que a gente pensa no Sul. Você pega o IDEB, né? Você pega o IDEB na avaliação dali do 5º ano, que a gente chama dos anos iniciais, dos anos finais e mesmo no ensino médio, vem avançando. Quer dizer, o Brasil vem discutindo isso. Isso é muito bom. Nós temos avanços em todas as áreas e você pega esses estados, eles conseguiram superar algumas diferenças do passado, né? E avançar bastante. Então isso é muito bom para o Brasil, nós vemos isso. Só um exame nacional nos permite verificar isso. Agora, secretário, quando o Enem ganhou essa força toda que ele ganhou, de 2009 para cá, o INEP tem uma estrutura que cuidava de várias outras avaliações, do IDEB, que o senhor citou, que é uma avaliação muito importante, de estudos. Essa estrutura ainda hoje consegue dar conta de tanta demanda? Na época houve um debate sobre isso, né? Como é que ficam as outras avaliações educacionais que são tão importantes quanto o Enem? Tem conseguido, graças à competência, à dedicação dos servidores. Eu tenho orgulho de ter dirigido aquela casa por 2 anos, né? Conseguiu muito. A gente conseguiu agora contratar mais servidores, a sede melhorou um pouco a infraestrutura, também nós conseguimos avançar, porque realmente as demandas são muitas. Agora, a grande vantagem do INEP, além da dedicação dos seus servidores, é que ele faz isso em parceria, né? Ele lida muito bem com as universidades, ele tem que ter essa parceria para fazer esses exames, porque realmente hoje nós temos no INEP, por exemplo, nós temos um censo da educação superior e da educação básica que é difícil você encontrar no mundo. As informações que nós temos hoje, nós sabemos o CPF do professor, onde ele está, que nível de treinamento ele tem, isso é muito importante para nós podermos avaliar. Do estudante também nós sabemos aonde ele está, o que ele está fazendo, qual é a sua trajetória. Isso nos auxilia nos nossos indicadores. E as avaliações que nós temos, porque não dá para falar em educação sem termos avaliação. Avaliação não para fazer um ranking, mas para nos permitir intervenção pedagógica, uma reflexão de como melhorar. Então, o INEP hoje avançou bastante, presta um grande serviço ao país e nós ampliamos bastante a sua infraestrutura, mas as demandas são sempre crescentes, né? Eu lembro que teve um caso aí emblemático em São Paulo de uma moça que morava numa favela, que conseguiu entrar na Universidade de Coimbra e não tinha dinheiro para fazer o curso lá. E estava até tentando recursos através de redes sociais. O senhor acha que o MEC tem condições hoje de aumentar o número de convênios com universidades públicas de outros países, com a região do nosso próprio continente, mesmo com o continente europeu, através de parcerias? Como é que isso está sendo estudado? Porque muitas carreiras são ofertadas com melhor resultado em outros países, né? Isso é uma preocupação do MEC? Tem sido uma preocupação do MEC? A presidenta Dilma lançou há 4 anos atrás um programa transformador nesse país, que é o Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras pegou 101 mil jovens do nosso país, em sua grande maioria de graduação, independente da classe social, com um único recorte de qualidade, ter mais que 600 pontos no Enem, porque aí nós temos uma régua que iguala a todos, e permitiu que esses jovens fossem para o exterior. Nós temos jovens hoje em todos os países do mundo, fazendo parte do seu curso de graduação, a gente chama de graduação sanduíche, independente da classe social.
Isso é muito bom para esse país. Então, veja, eles retornam com experiência, ganham experiência pessoal e profissional. Isso é estratégico, isso é transformador. É transformador pela experiência que o jovem tem, transformador pela experiência que ele tem de uma nova língua, da experiência internacional, e transformador porque ele volta para as nossas universidades com novas perguntas, porque a universidade tem que fazer novas perguntas, ela não pode ficar fazendo as mesmas perguntas. Por isso que eu acho que as cotas também trazem novas perguntas para dentro das universidades. Então, essa foi uma experiência transformadora de fazer esse intercâmbio, permitindo que esses jovens vão para as melhores universidades do mundo. Agora, secretário, tem uma dimensão do Enem que é pouco discutida. A gente está falando de mandar estudantes para Portugal, para migrar dentro do Brasil, e tem o Enem que é aplicado dentro das unidades de internação, aos presidiários, né? Que é uma experiência pouco falada, né? E quais são os resultados que a gente tem dessa aplicação do Enem dos presídios? Olha, eu acho esse Enem fascinante. Eu cuidava dele, a gente chama do Enem das pessoas privadas de liberdade. É muito bom você ver o jovem, você ver o coordenador pedagógico daquela prisão. Normalmente ele é aplicado 30 dias depois do Enem convencional. Você vê aquele jovem que quer se reintegrar à sociedade, que estudou e faz o Enem. E nós temos vários casos de jovens aprovados, depois eles conseguem a sua liberdade para fazer o curso superior e transformam a sua vida. A gente vê isso nas famílias, a gente vê isso na sociedade, na comunidade onde eles moram. Eu acho que é um outro exemplo que o Brasil dá de oferecer oportunidade de reintegração social para esses jovens, né? Então, eu acho que é um fato que é pouco comentado mesmo, mas é extremamente importante essa aplicação que se faz, permitindo a esses jovens optar por um curso superior. Como é que é feito isso? É em todos os presídios? Aí a logística é diferente. Aí a logística é diferente? É diferente porque tem que ser um dia da semana por causa da visita. Então, o Enem nós temos que fazer durante o fim de semana, por causa do trânsito, da locomoção, porque, veja, o número de inscritos, mais de 8 milhões, e que fizeram a prova, mais de 6 milhões. Então, você veja, você movimenta tudo. Então, nós temos que fazer fim de semana, por isso nós fazemos sábado e domingo. No presídio, nós temos que fazer no dia da semana, para não prejudicar a visita. E, evidentemente, que o jovem não tem a liberdade de fazer a inscrição como o outro. Então, tem um coordenador do presídio, que a gente chama de coordenador pedagógico, que faz a inscrição daqueles jovens. E depois nós vamos lá fazer a aplicação também com toda a segurança. Ele faz a prova no seu presídio, tem toda a engenharia reversa. É uma coisa fascinante que se faz nesse país, dando oportunidade a esses jovens. Quantos jovens por ano fazem esse... A cada ano você está crescendo esse interesse. Evidentemente que é um número muito menor do que o número que nós temos no Enem convencional, mas a cada ano você vê o interesse, porque o interesse maior tem que ser do presídio, do Estado, para você ter o coordenador pedagógico para fazer a inscrição dos jovens. Nós temos exemplos fascinantes do coordenador pedagógico ficar motivando os jovens a fazer, né? E ali já dão livros para ele. Então nós temos um crescimento acentuado nesse jovem que a gente chama de pessoas privadas de liberdade. Vamos ouvir a coordenadora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Metodista de São Paulo e professora sênior da Universidade de São Paulo, Roseli Fischmann. Ela nos enviou uma pergunta. A divulgação do Enem no final do ano passado trouxe uma inovação que foi incluir os dados socioeconômicos, permitindo com isso compreender melhor as especificidades de escolas e alunos dentro das regiões em que vivem e as situações mesmo que eles vivem. Tomando o Enem como mais um diagnóstico também, como é que o senhor imagina políticas públicas que possam permitir a redução, até a eliminação dessas profundas desigualdades que significam injustiça para os alunos, de modo a construir um ensino médio efetivamente democrático? Ora, Roseli, é exatamente o que nós comentávamos há pouco. Eu acho que essa foi a inovação que o professor Chico Soares trouxe e que nos permite agora fazer uma reflexão sobre esses números e verificarmos o seguinte: nós já avançamos muito, né? E nós verificamos que o Brasil avançou muito integrando pessoas na classe média, mas nós temos ainda muito o que fazer. Quer dizer, as nossas diferenças que a gente observa aí devem nos ajudar para superarmos as nossas desigualdades. Quer dizer, como é que nós temos que fazer, quais são as nossas ações nas escolas. O Ministério da Educação, através disso, ele vê programas que ele precisa fazer em parceria com os estados e com os municípios, porque quando nós falamos da educação básica, nós sabemos isso, que pela nossa Constituição, nós temos que fazer isso sempre em diálogo com os estados e com os municípios, né? E essas informações que nós temos nos mostram claramente como e onde
nós devemos atuar. É isso que a educação tem que fazer, avaliar, ter dados, ter diagnósticos, para a partir daí permitir essa intervenção, para que nós possamos ter um ensino de qualidade para todos, né? Independente da classe social. Esse é o grande esforço que nós estamos fazendo nesse país. Gabriela Sampaio mandou uma pergunta pela internet. Ela diz: o Brasil deveria seguir modelos próprios para o aprimoramento do ensino médio. Assim, poderia permitir, como exemplo de Cabo Verde, que as avaliações sejam feitas a partir das notas do boletim do ensino médio dos alunos. Dessa forma, o ensino público seria melhorado e as notas mais justas. O senhor concorda com isso? Olha, eu não sei se ela está dizendo utilizar essas notas para ter o acesso, você usa as notas da própria escola para ter o acesso ao ensino superior. Eu acho que no Brasil nós temos que superar algumas dificuldades antes de chegarmos por aí. Eu acho que o grande desafio nosso, né, pelo próprio modelo nosso e pela história que nós temos na educação brasileira, eu acho, e eu tenho repetido isso em fóruns nacionais e internacionais, se nós observarmos o avanço do Brasil nos últimos anos na educação, é algo que todos nós temos que nos orgulhar. Cada professor desse país tem que se orgulhar, cada município, cada estado tem que se orgulhar, porque o avanço que nós fizemos é imenso, pela própria história do Brasil. Né? A história ainda do falta Brasil, muito, né? É isso. O avanço é imenso, mas os desafios são imensos, são maiores ainda. Então nós temos muito o que fazer, mas nós fizemos um grande avanço. Então nós temos muitas coisas para que nós possamos consolidar, para que nós tenhamos, de fato, oportunidade de termos escolas, que nós vamos ter escolas aí, que nós vamos dizer, elas são escolas iguais. A Base Nacional Comum, para mim, é fundamental. Nós temos a Base Nacional Comum para que as pessoas de todo o país tenham essa base e, a partir daí, possam ver as especificidades que queiram. Aí nós vamos poder começar a comparar, também tendo qualidade de escolas, porque, enquanto isso, nós precisamos de avaliações externas ou mecanismos de acesso para nos ajudar a equalizar essas nossas diferenças. Secretário, outra preocupação, principalmente dos jovens que prestam o Enem, é com relação a possível fraude nas provas, né? E acho que isso deve acontecer no mundo todo. Quer dizer, sujeito que leva um fone de ouvido, enfim, tecnologias avançadas nessa área. Como é que o Ministério consegue, porque o senhor falou da gráfica, né, que hoje é quase que uma casa da moeda, difícil ter acesso. Como é que vocês fazem essa segurança hoje? Olha, o Enem tem hoje em torno de 3.700 itens de segurança que são verificados desde o início do ano até o final do ano. Então, são itens de segurança. Nós temos um comitê de segurança. Nós temos uma parceria efetiva com a Polícia Federal de inteligência, de prevenção e de atuação no momento. E nós vamos aprimorando a cada ano. Por exemplo, esse ano foi o primeiro ano que se usou os detectores de metal. Exatamente. Não se usava, nós fomos usar esse ano. Nós utilizamos o lacre eletrônico para fechar os malotes. Então, isso acontece, como você disse, no mundo inteiro. Nós fizemos algumas reuniões, quando eu estava na presidência do INEP, eu fiz com a coordenação do teste norte-americano semelhante ao Enem, que é chamado SAT, e nós vimos os grandes problemas que eles tinham. Eles nos mostraram, evidentemente também nos orientaram com a sua experiência. E nós mostramos para ele também as nossas seguranças. E com outros países. Eu acho que é isso, é sempre um avanço e cada vez mais monitorando para que o exame seja justo e aquele estudante que vai fazer com seriedade, que estudou, tenha o seu resultado. E aquele que for fazer, né, com outro objetivo, que ele seja punido. É isso que nós temos que fazer. Quando você tem um exame desse e alguém fraude, ele está cometendo um crime. Não é? E dá contra prisão a sociedade, isso? Sem dúvida. A Polícia Federal atenta a isso, todos atentos a isso, para que ele seja preso e não prejudique o exame. É um fato dele isolado. Isso ocorre todo ano? Sim, todo ano nós temos. Eu me recordo, a última avaliação que eu fiz, nós tivemos mais de 1.500 pessoas que foram retiradas, alguma com fraude severa, outras levadas. Pessoas. Exatamente. Então, a cada ano você vai fazendo isso. Por diversas tentativas de fraude você tem que fazer e tem que punir com seriedade e com severidade para que o exame seja justo para os demais. Não é uma coisa estranha a gente imaginar que a pessoa que está se formando, que está aprendendo para a vida, de repente vai fraudar? Não é? Como é que explica isso? Não, que é uma pergunta muito ingênua, mas não é estranho. Tem até gente que faz a prova pelo outro, né? Não tem? Exatamente. Esse era o maior problema
quando eu conversava com os norte-americanos, eles me disseram, o nosso problema esse ano foi esse, eram mais de 400 casos desse tipo, a pessoa fazendo prova para o outro. Então, enfim, é uma disputa, como é que nos leva resolve a isso, uma situação como essa? No caso deles, eles fizeram uma coisa interessante, né? Quando você faz a inscrição no SAT ou no Enem norte-americano, você agora tem que fazer o download da sua foto no momento da inscrição. Então, você faz aquele download para ter segurança que quem se inscreveu é aquela pessoa. E depois essa foto é comparada não só no momento que você chega na sala, mas também no momento que você vai fazer a inscrição na universidade, ou seja, há que ser a mesma pessoa. Então, tem várias formas, evidentemente, e vários mecanismos para se coibir esse tipo de fraude. E não dá para se ter ingenuidade, você tem que aumentar cada vez mais a segurança, sabendo que vão ocorrer alguns tipos, uma tentativa de fraude. Agora, secretário, falando do Enem, tinha outro tipo de Enem que se discutiu há um tempo atrás, que era o Enem dos professores, né? Era um projeto do INEP para que a gente tivesse um concurso nacional que pudesse selecionar professores para a rede pública de todo o país. Isso foi muito comemorado pelos municípios pequenos, que hoje têm uma dificuldade para elaborar um concurso para professor, tem muita falta de professor. Esse projeto ainda está em discussão no INEP? Qual é o horizonte dele? Seria o mais professor, né? Exato. Não, na realidade é isso que você disse. Eu acho que esse projeto avançou bastante, nós construímos a matriz pedagógica, fizemos o pré-teste e agora está numa fase final para que ele seja aplicado. O que acontece no nosso país? Nós sabemos, dos nossos mais de 5.700 municípios, nós temos municípios que têm dificuldade para fazer o seu concurso, além de ter um custo alto, você tem outras dificuldades logísticas. Então, seria o governo, o INEP, fazer uma prova por adesão dos municípios que queiram, dos estados que queiram, faz essa prova. Aqueles que desejam ser professor naqueles municípios aplicam já para aquele município, fazem sua inscrição e nós teríamos então, para aquele município, se oferece um banco dos aprovados. Olha, os melhores foram tais e tais. E aí o município pode ir chamando. Isso eu tenho certeza que vai auxiliar bastante os nossos municípios. Isso está em andamento para ser implementado, não sei se esse ano, no próximo, enfim, está sendo finalizado e eu tenho certeza que vai ser outro avanço para o nosso país. Wilson Clepson, do Pará, professor de filosofia de rede estadual, ele trabalha com ensino médio. Ele gostaria de saber por que todas as outras disciplinas, embora definidas como área de conhecimento, têm seus conteúdos apresentados nas matrizes, mas não se apresenta o conteúdo na filosofia, ficando reduzido ao conhecimento histórico apenas. Na verdade, o INEP tem feito essa discussão e trazido vários profissionais da área para aprimorar suas matrizes e colocar não somente no transversal, mas também algumas coisas específicas a questão. Nós sabemos a importância, né, da filosofia, então esse estudo vem sendo feito. Isso acontece em todas as áreas do conhecimento, mas nessa área específica nós aliás, temos... é uma reclamação, eu tenho conversado com alguns jovens do ensino médio com relação ao currículo, né? Eles ficam se perguntando por que eles são obrigados a estudar determinadas matérias. O Ministério está pensando em fazer uma reformulação do nosso currículo no ensino médio? O ministro Cid Gomes tem colocado isso como uma das suas prioridades e eu acho que ele está extremamente correto nessa definição, por diversas razões, pelo nosso modelo de ensino médio, pelo número de disciplinas que nós temos, né? Pelo único mecanismo que nós temos do ensino médio no Brasil. Essa é uma reflexão, um diálogo que está sendo feito com os estados, com as escolas, com os professores, está a grande defasagem no nosso currículo, na sua visão? Assim? Olha, eu acho que se você observar no mundo você tem vários modelos de ensino médio. O Brasil é quase que um único. Você tem modelos de ensino médio, por exemplo, no mundo, que oferecem o ensino médio juntamente com o ensino técnico. No Brasil isso ainda é um percentual muito pequeno. Você tem ensino médio no mundo que permite que já você faça uma opção prévia sobre a área que você tem mais afinidade. Então, reduzindo um pouco o que o Florestan diz, olha, se o menino já percebe que ele tem uma afinidade por ciências exatas, ele vai ter as outras disciplinas, mas ele vai ter mais uma carga de exatas. Então, são reflexões que o Brasil tem que fazer para rever o seu modelo. Trabalhar por áreas de conhecimento não significa eliminar nenhuma disciplina, mas por área de conhecimento integrada. Então, tem uma série de reflexões que nós temos que fazer. O fato é que hoje nós observamos que o ensino médio precisa de uma reflexão mesmo. Os números mostram isso. Dos jovens de 15 a 17, nós atendemos na série exata 54%. E os outros?
Os outros, eles estão fora, estão defasados, eles não estão ali. Então, nós precisamos colocar mais esse jovem do ensino médio na idade certa. É um grande desafio que nós temos hoje no Brasil. O IDEB mostra isso. Nós avançamos muito nos anos iniciais. Nós avançamos relativamente bem nos anos finais do ensino fundamental, mas no ensino médio nós estamos estagnados. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. E estamos fazendo isso. Conversar com ele. É isso, eu acho que tem reflexões a serem feitas. A educação em tempo integral, que é uma prioridade da presidenta Dilma e do ministro Cid, que você veja. Então, nós temos coisas a fazer e um desafio muito grande no ensino médio para dialogar com esse jovem. O modelo de prova do Enem, Luiz, que é menos decoreba, é uma prova que ela beneficia o aluno que lê jornal, que está antenado nas coisas, de certa forma, já ajudou a induzir essa mudança no currículo? É sempre uma discussão interessante, né? A avaliação induz o currículo que vai induzir a avaliação, não importa, mas respondendo objetivamente, sim. O que nós observamos é que já há uma modificação das nossas escolas se adaptando ao Enem, e, é claro, o Enem também tem que dialogar com essa escola. Nós queremos agradecer o nosso convidado de hoje, o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Agradecemos também a jornalista Amanda Sieglinski e a jornalista Francisca Fernandes. Júlio, para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Desde já você está convidado para um novo encontro aqui na próxima terça-feira, às 10 da noite, onde vamos entrevistar o jornalista Marcelo Godoy, autor do livro A Casa da Vovó. Até lá!